Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas de volta. Hoje a gente vai falar o nosso penúltimo assunto aqui de resolução de sistemas lineares, que é o método da decomposição LU, tá? Relembrando que a gente ainda está falando sobre os métodos diretos, né, computacionais para a resolução de sistemas, que são aqueles métodos que vão sim chegar na solução exata do sistema, claro, considerando erros de arredondamento, né, das máquinas, mas a gente sempre vai chegar nessa solução após um número finito de operações, ok? Então a gente já viu sistemas triangulares, que foram sistemas bem simples, a gente vai relembrar um pouquinho eles hoje, e a gente viu nas duas últimas aulas a eliminação de Gauss com e sem pivoteamento para a gente resolver sistemas bem mais gerais. Então hoje a gente vai falar sobre a decomposição LU. Essa decomposição, gente, ela vai ser extremamente útil para a gente resolver também os sistemas lineares por uma outra maneira. E essa maneira nova de resolver os sistemas lineares vai ser bastante útil se os seus sistemas atenderem a determinada condição. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E além disso, gente, essa decomposição LU ela vai trazer o cálculo do determinante da matriz A de maneira gratuita. Vocês vão ver como é que vai ser bem simples calcular esse determinante. Então vamos entender bem o que é isso? Bom, então aqui a decomposição LU é da seguinte maneira. A gente vai decompor a nossa matriz A quadrada de coeficientes no produto matricial, que é L, uma matriz L, vezes uma matriz U, ambas quadradas também. Onde L é uma matriz triangular inferior, como a gente viu lá na primeira aula, com a restrição de ter a sua diagonal principal unitária. Então, é uma simples matriz triangular inferior com a restrição de ter uma diagonal igual a 1. E U é uma matriz triangular superior. Daqui a pouquinho, a gente vai ver como é que a gente decompõe A em L e U, ok? Vocês vão ver que é bem simples. Mas vamos assumir que a gente já saiba quem é L e que a gente já saiba quem é a matriz U. O que a gente ganha com isso? Bom, aqui está o nosso sistema, ó. AX igual a B. Eu conheço A, eu conheço B, quem que eu quero encontrar? Meu vetor solução X. Continuo com a mesma problemática. Só que eu sei que a minha matriz A ela é igual a quem? Ao produto matricial de L vezes U. Então é só substituir L e U aqui no lugar de A. Então agora a gente tem LUX igual a B. Então a mesma coisa, eu conheço L, daqui a pouquinho a gente vai ver como calcula, conheço U, conheço B, quem que eu quero encontrar? O X. Agora a gente vai fazer isso de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse UX, esse produto U vezes o X, como sendo igual a y. Ó. Então, defina o x igual a y. Como é que eu posso encontrar esse vetor solução x? Bom, faço o seguinte, ó, o que sobrou? L vezes y igual a b. Que sistema é esse? É um sistema triangular inferior. Por quê? Porque L é uma matriz triangular inferior. Eu conheço L, eu conheço B. Quem que eu encontro aqui? Encontro o vetor y. Aonde que eu jogo esse vetor y? Aqui, ó, o x igual a y. Eu vou conhecer esse vetor y porque ele saiu da solução desse sistema por substituições sucessivas, como a gente viu na primeira aula, e aí eu tenho esse novo sistema, o x igual a y. E eu resolvo esse sistema por substituições retroativas. Eu conheço a minha matriz U, né? Ela vai vir da decomposição que a gente vai aprender, conheço o vetor y que saiu desse sistema aqui de cima, e a gente, enfim, encontra o vetor solução x. Então, viu como é diferente? Então, a gente decompõe a nossa matriz A em LU, faz essa substituição aqui e resolve dois simples sistemas triangulares, como a gente viu na primeira aula. Por isso que eu disse para vocês, para a gente não menosprezar os sistemas triangulares, que eles são simples, né, aparentemente, mas eles acabam sempre como sendo o método final, por exemplo, lá da eliminação de Gauss, como vocês viram nas aulas passadas, e aqui de novo na decomposição LU. Então, relembrem, gente. Primeiro a gente resolve L y igual a B por substituições sucessivas e depois a gente resolve o x igual a esse y que eu encontrei aqui em cima por substituições retroativas e esse é o roteirinho da decomposição LU, tá bom? Vamos avançar. Depois a gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais claro. Determinante da matriz A, gente. Olha como é que vai ficar simples esse cálculo. O determinante da sua matriz A ele é expresso como sendo o determinante do produto matricial LU, né, uma vez que a gente vai decompor essa matriz A nesse produto. E, por propriedade de determinantes, né, o determinante do produto ali de duas matrizes é o produto dos determinantes dessas matrizes separado aqui. Então, o determinante desse produto é o determinante de L vezes o determinante de U. Mas lembra, pessoal, que L
é uma matriz triangular inferior com diagonal principal unitária. Todo determinante de uma matriz triangular é exatamente quem? O produto da diagonal principal. Se essa matriz L já tem uma diagonal principal igual a 1, então naturalmente o determinante de L vai ser quem? Vai ser 1. Sobra exatamente o quê? O determinante da matriz U. E o determinante da matriz U vai ser, claro, o produto da sua diagonal principal, uma vez que não tenho aqui restrição para essa diagonal. U é simplesmente uma matriz triangular superior. Moral da história, pessoal, se você tem a sua matriz A e decompõe ela em L vezes U, o determinante da sua matriz A é simplesmente o produto da diagonal principal dessa matriz U aqui, ok? Então é bem simples calcular esse determinante. Então agora, enfim, vamos ver como é que a gente encontra a matriz L e a matriz U. Bom, pessoal, a decomposição LU, ela sai, pasmem, fazendo uma simples eliminação de Gauss na matriz A. Então, a ideia é o seguinte, gente. Faça a eliminação de Gauss aqui na matriz A. Ou seja, a gente vai construir essa escadinha aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Ó, vamos construir essa escadinha aqui na matriz A, ok? Fez a eliminação de Gauss na matriz A matriz L, pessoal, lembrem-se, ela é uma triangular inferior com a diagonal principal igual a 1, e esses termos aqui embaixo, gente, vão ser exatamente os multiplicadores que você usou na eliminação de Gauss aqui nessa matriz A. Por isso que eles têm que respeitar a ordem sem pivoteamento, tá, pessoal? A ordem que você está fazendo a eliminação de Gauss aqui nessa matriz, a ordem que aparecer os multiplicadores, você já vai colocando eles aqui na sua matriz L. Já a matriz U, pessoal, é exatamente a eliminação de Gauss resultante, ou seja, você construiu a escadinha aqui na matriz A, os termos que estão aqui em cima já compõem exatamente a sua matriz U. Então, é o que está dizendo aqui, ó, a eliminação de Gauss, ela pode ser utilizada para a gente decompor a matriz A nas matrizes L e U. Então, U é a matriz triangular superior resultante, ou seja, fez a eliminação na eliminação de Gauss na matriz A. O que sobrar vai ser a sua matriz U. E L é a triangular inferior com a diagonal principal 1, formada dos multiplicadores. Então, é assim que a gente faz a decomposição LU, tá certo? Bom, passos que a gente vai seguir aqui. Eu vou conduzir um exemplo completo com vocês daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa, a gente vai determinar as matrizes L e U a partir da eliminação de Gauss. E a gente vai resolver primeiro o sistema LY igual a B. Esse sisteminha aqui, ó, por substituições sucessivas, a gente encontra o Y. Depois a gente pluga o Y aqui para encontrar o X por substituições retroativas. E aí talvez esteja um pouco confuso, vocês devem estar tentando fazer alguma associação, e talvez alguém esteja se perguntando o seguinte, mas professor, na aula passada a gente fez a eliminação de Gauss, né, para a gente resolver um sistema AX igual a B. Aí agora você vem com essa decomposição LU, que também resolve esse sistema AX igual a B, mas também utiliza a eliminação de Gauss para encontrar essa decomposição. Por que você já não usa a eliminação de Gauss de uma vez e já não resolve o seu problema? Não é uma pergunta natural? Qual que é a vantagem de usar a decomposição LU para resolver um sistema? É simples, gente. Olha só. Olhem essa situação aqui, ó. Eu tenho um monte de sistemas, como esses daqui, ó, AX igual a B1, AX igual a B2, B3, B4, B5, onde a única coisa que muda em todos esses sistemas é o meu vetor de constantes, tá certo? Agora pensem comigo, como fazer a abordagem desses sistemas resolvendo por puramente eliminação de Gauss, que nós vimos nas aulas passadas, e agora com a decomposição LU. Então, olha só. Se a gente fosse resolver cada um desses sistemas aqui por eliminação de Gauss que a gente viu na aula passada, eu teria uma matriz estendida para esse primeiro sistema, uma matriz estendida para esse segundo e uma matriz estendida para cada sistema a qual eu vou fazer a eliminação de Gauss. Lembram-se, a gente faz essa eliminação tanto na matriz de coeficientes quanto no vetor de constantes, tudo ao mesmo tempo. Aqui, gente, eu aplico a eliminação de Gauss apenas na minha matriz A de coeficientes e uso essa decomposição que sai a partir da eliminação de Gauss na matriz A para resolver um sistema AX igual a B. Então, em todos estes sistemas aqui, gente, quando eu for utilizar a decomposição LU, eu vou precisar fazer apenas uma simples eliminação de Gauss na matriz A.
E aí eu decomponho essas matrizes A aqui, né, que vão ser iguais em L e U, e para cada B1, B2, B3, B4 e B5 é simplesmente resolver esses sistemas aqui, ó. O L e o U vão ser exatamente os mesmos, o que vai mudar? Ó? Simplesmente esses Bs. Moral da história, gente, se você tem uma penca de sistemas onde a única coisa que vai mudar é o seu vetor de constantes B, a decomposição LU vai ser muito mais vantajosa, mais rápida computacionalmente, porque você vai precisar fazer uma única eliminação de Gauss na matriz A e o resto é só resolver sistemas triangulares como esses daqui, trocando os Bs por B1, B2, B3, enfim, os Bs que você tiver. Onde que a gente vê isso na prática, gente? Por exemplo, no estudo da deformação de uma viga em balanço carregada por uma força F. Então, vou ler aqui literalmente o problema, ó, o problema discretizado aqui, por um método de aproximação, ele vai produzir um sistema de equações lineares do tipo AX igual a B, onde B depende do valor da força F aplicada. Então, dependendo da força que você aplica aqui, você vai ter diferentes valores B. Então, você vai ter vários sistemas AX igual a BI, né, para I indo de 1 até N, se você aplicar N valores aí de força diferentes. Então, num probleminha como esse aqui, de deformação de uma viga em balanço, certamente a decomposição LU vai ser muito mais vantajosa se você tivesse que implementar, por exemplo. Okay? Então, as vantagens da decomposição LU é o seguinte, resolver sistemas desse tipo aqui, onde a única coisa que muda é o seu vetor de constantes e ganhar praticamente, né, de graça aí, o determinante da matriz A. Por exemplo, quando eu estou lá fazendo os meus programas lá na linguagem R, que é o que eu utilizo, eu já pesquisei a função determinante, né, por onde que ele calcula o determinante, é exatamente a decomposição LU, que está por trás da função determinante, né, em muitas linguagens de programação, em muito software, é a decomposição LU. Eles primeiro decompõem a matriz A, né, no produto L e U, e simplesmente calculam o determinante como sendo esse produto matricial aqui. E lembram-se da definição do determinante, como é que era chata? Então, isso daqui, gente, é praticamente de graça perto da definição de um determinante. Então, vamos fazer um exemplo, chega de blá blá blá. Então, olha só. Resolver esse seguinte sistema linear, né, que está aqui embaixo, utilizando a decomposição LU, e a gente vai calcular o determinante da matriz de coeficientes. Então, o que eu sugiro para vocês, gente? Prestem atenção nesse exemplo, eu vou soltar um para vocês praticarem com a resposta. Então, tentem, se tiverem dúvidas, tentem ver de novo aqui como é que eu conduzi esse exemplo, ou me perguntem na aula de dúvidas ou por e-mail. É importante que vocês saibam esse raciocínio. Vai ter alguma questão lá no trabalho 2 à mão, claro, para um sistema bem pequeno. Depois a gente vai para o VCN fazer um exemplo maior. Mas eu preciso que vocês tenham noção de como é que é feita essa decomposição. Isso é importante. Então, vamos lá. A gente tem esse sisteminha aqui, AX igual a B, um sistema 3×3, e a gente vai resolvê-lo por decomposição LU e também calcular, ganhar ali o determinante da matriz A. Então, primeira coisa, decompor a matriz A em LU. Então, a gente vai pegar a nossa matriz A de coeficientes e a gente vai construir a escadinha aqui, né? Ou seja, vamos usar a eliminação de Gauss para a gente construir a nossa matriz L, a nossa matriz U. Qual que é a diferença aqui, gente? Aquilo que eu falei, aqui a gente não carrega o vetor B. Não temos uma matriz estendida aqui, a gente apenas aplica a eliminação de Gauss na nossa matriz A. Então, é simples. Sem pivoteamento inicialmente. Então, a nossa primeira linha é a linha pivotal. O 1 é o nosso elemento pivô. Então, a gente quer eliminar a posição 2 e a posição 1 aqui. Okay? Os números 2 e 1. Então, vou construir um multiplicador M21, assim como a gente fez na nossa primeira aula de eliminação de Gauss, que é simplesmente 2 dividido por 1. E aí eu vou pegar a minha linha 2 inteira aqui, subtrair da minha primeira linha, estando ela multiplicada por 2. Então, faça isso passo a passo. Então, 2 menos 2 vezes 1, 3 menos 2 vezes 2, e menos 2 menos o menos 1 vezes 2, e você obtém essa linha aqui, ok? Para a gente eliminar o 1, eu vou chamar quem? O meu multiplicador M31. Lembrando que a primeira linha é a linha pivotal, né, gente? Então, o multiplicador vai ser simplesmente 1 dividido por 1, que é o próprio 1. Então, vai ficar 1 menos 1 vezes 1, menos, depois, né, menos 2 vezes 1, e 1 menos o menos 1 vezes 1, ou seja, pegando a linha 3 inteira, subtraindo da primeira linha, estando ela multiplicada
pelo M31, que vale 1. Então, depois que você fizer essa subtração, você encontra essa linha aqui. Então, vamos substituir na nossa matriz, né? Pronto, terminamos o primeiro passo. Agora, a gente precisa eliminar quem? O menos 4 que está aqui embaixo. Então, para eu eliminar o menos 4, eu vou chamar o multiplicador M32, que é igual a menos 4 dividido por menos 1. Lembrem-se, quando a gente avança os passos, a linha pivotal ela desce, né? Então, antes era a primeira linha, agora vai ser a nossa segunda linha aqui. Então, menos 4 dividido por menos 1 vai ser igual a 4. Então, agora a gente vai pegar a nossa linha 3 inteira, estando ela subtraída da linha 2, multiplicada por 4. Então, é menos 4 menos 1 vezes 4, que é o nosso zero esperado, né? E 2 menos 0 vezes 4, que dá 2. Resultado é essa linha aqui, a gente substitui na linha original e a gente, enfim, construiu a nossa escadinha aqui, ok? Então, finalizamos a eliminação de Gauss aqui no método da decomposição LU. Bom, como a gente viu, pessoal, a matriz A ela é decomposta da seguinte maneira. A gente escreve como sendo essa matriz L aqui, vezes a matriz U. Bom, quem vai ser o M21, o M31 e o M32? É fácil, vamos lá pegar eles. Ó. Vai ser 2, 1 e 4. Então, você simplesmente joga aqui 2, 1 e 4. Então, enfim, você tem a sua matriz L triangular inferior com a diagonal principal igual a 1. E a matriz U, gente, é a eliminação de Gauss resultante. Em que matriz que você chegou? Nessa daqui. Então, você pega essa matriz aqui e, de graça, ela vai ser a sua matriz U. Então, vocês podem conferir. A gente decompôs a matriz A em uma matriz L vezes uma matriz U. Ok? Pronto. Esse foi o nosso primeiro passo. Agora, calcular o determinante de A. O que eu falei com vocês? O determinante de A é simplesmente o produtório da diagonal principal da matriz U. Então, é simples. Multiplique 1 vezes menos 1 vezes 2 e você tem o determinante, gente, de graça. Sério, vocês concordam comigo? De graça, que é igual a menos 2. Imagina calcular o determinante 3 por 3 aqui dessa matriz, né? Ia ser bem difícil. Lembra daquele negócio de excluir as linhas e as colunas, aquele produto nas diagonais? É bem complicado. Então, você já tem de graça que o determinante de A é igual a menos 2. Agora, se a gente fosse resolver esse sistema, o que eu tenho que fazer? Como é que era? Primeiro a gente resolve Ly igual a B por substituições sucessivas, e depois a gente faz o x igual a y por substituições retroativas. Qual que é o valor do nosso B mesmo lá no problema? Ele vale 2, 3 e 0. Então, eu vou resolver primeiro Ly igual a B. Então, está aqui, ó. Ly igual a B. Então, eu peguei aqui a nossa matriz L, que a gente fez a decomposição, grudei aqui com o B do nosso problema, transformei no nosso sistema de equações, que é triangular inferior, e a solução é simples, todo mundo sabe resolver isso daqui, a gente viu na nossa primeira aula, e a gente tem de graça quem? O nosso vetor y. Então, pronto, a gente encontrou o y. Agora, eu pego esse y, pessoal, e jogo ele aonde? Aqui, ó, no ux igual a y. Então, vamos fazer isso. A nossa matriz U é essa que a gente encontrou no slide passado, alguns slides atrás. Estou grudando com o y que eu acabei de encontrar aqui anteriormente. E esse sistema, gente, é um simples sistema triangular superior, que todo mundo sabe resolver, a gente já viu isso, utilizando substituições retroativas na nossa primeira aula lá de sistemas triangulares. E a gente, enfim, encontra aqui o nosso vetor solução como sendo 1, 1 e 1. Ok? E a gente fecha aí esse exemplo da decomposição LU. Então, talvez, gente, vocês estão se perguntando, e se eu viesse aqui nesse sistema, se eu resolver ele por eliminação de Gauss sem pivoteamento, que a gente viu naquela aula, eu chegaria no mesmo vetor solução x igual a 1, 1, 1? Lógico, você chegaria no mesmo vetor solução. Mas o que eu quero que vocês pensem comigo é o seguinte, se eu tivesse agora um outro sistema igual a esse, onde a única coisa que variasse fosse esse vetor B, certamente você faria muito menos contas na mão se você conduzisse a decomposição LU. Porque veja que a única coisa que a gente precisa aqui, ó, é fazer a eliminação de Gauss na matriz A. A gente chamou o B somente aqui, ó, na hora do Ly igual a B.
Então, se você tem o L e o U que vem da mesma matriz A, se você tiver um monte de sistema com essa mesma matriz, a única coisa que você vai ter que repetir para todos esses sistemas é esse raciocínio aqui das substituições sucessivas e substituições retroativas, ok? Então, a decomposição LU é apenas uma alternativa à eliminação de Gauss, quando você tem um monte de sistemas iguais a esses daqui, e é uma maneira de te ajudar a calcular o determinante de uma forma gratuita, ok? Bom, pessoal, então estou deixando aqui um exercício para vocês. Se eu não me engano, é o mesmo exercício que eu deixei lá na eliminação de Gauss, né, sem pivoteamento, só que agora vocês vão conduzir pela decomposição LU. Então, são as mesmas perguntas. Primeiro, encontrar a decomposição LU dessa matriz. Então, encontrem aqui, façam a eliminação de Gauss apenas na matriz A, né? Encontra L e U, daquela maneira que eu fiz lá no meu exemplo. Calcular o determinante é simplesmente o produtório lá da matriz, do diagonal da matriz U. Eu cheguei nesse valor, espero estar correto. E depois resolvam o sistema utilizando a decomposição, fazendo este roteiro aqui, né? Ly igual a B e o x igual a y. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem tiver dúvida, repitam esse exemplo aqui. Não é difícil a decomposição LU. Quem tiver mais alguma dúvida ainda, pode me perguntar por e-mail ou esperar a aula de dúvidas que eu respondo por lá. Eu posso explicar de novo também, ok? Bom, então tentem praticar, vai ter algum exercício similar com matriz 3×3 no máximo lá no trabalho 2, então é importante que vocês saibam conduzir aqui essa decomposição da maneira correta que eu ensinei nessa videoaula. Então, para a gente encerrar a aula, vamos lá no VCN, ver o que ele faz no que se refere à decomposição LU. Então, vou abrir aqui. Vamos lá resolver de novo aquele sistema do circuito elétrico, né, que deu esse sisteminha 4×4. Então, eu vim aqui no VCN, eu vim aqui em cálculo de raízes, sistemas lineares, métodos diretos, né, que é o que a gente já vem fazendo. Vou reiniciar aqui. Então, eu coloquei de novo o nosso sistema 4×4, está aqui, né, 4 equações, 4 incógnitas. Coloquei o nosso vetor A, nossa matriz A, o nosso vetor B. Coloquei aqui Gauss sem pivoteamento e fiz o cálculo, que é o que a gente fez lá na aula do método de Gauss. Aí, quando você faz o cálculo do sistema pela eliminação de Gauss sem pivoteamento, você ganha aqui a decomposição LU. Então, aqui você tem a matriz L e aqui você tem a matriz U. Pergunta para vocês, gente, pelo VCN, qual que é o determinante dessa matriz aqui, ó? É muito simples. Basta você multiplicar menos 6 vezes menos 3 vezes menos 11 vezes esse carinha aqui, e aí ele calcula o determinante de graça, né? Então é isso, a matriz L, a matriz U. Se você fosse fazer, né, resolver esse sistema pela decomposição LU, você teria aqui a sua matriz L triangular inferior, você iguala ela ao B para encontrar o Y, né? Depois pega a sua matriz U, iguala a esse Y que você encontra aqui em cima para achar o vetor X que a gente já tem aqui no resultado, ok? Coisas que eu preciso falar para vocês de curiosidade. Existe também a decomposição LU, que sai por pivotação parcial, tá? Então, seria como se eu resolvesse a eliminação de Gauss na matriz A considerando a pivotação parcial. Então, também dá para fazer isso, mas eu não vou cobrar isso de vocês, tá bom? Mas fica só de conhecimento. Então, é isso, gente. Aquele exercício que eu passei para vocês, confiram lá, jogam ele aqui no VCN e confiram se vocês vão chegar na mesma matriz L e na mesma matriz U para esse exercício aqui, ó, 3×3, ok? É uma maneira de vocês conferirem essa letra A aqui, tá bom? Então, eu encerro esse assunto de decomposição LU e na aula que vem a gente fecha esse tópico de sistemas lineares vendo duas abordagens bem interessantes que são os métodos iterativos de Jacobi e de Gauss-Seidel para resolver sistemas. Uma outra roupagem, ok? Então, até a nossa próxima aula.